Olá, aqui é o professor Roberto Medeiros. Seja bem-vindo a mais essa aula aqui na CETEPS. Hoje nós vamos falar sobre a NR19, segurança quando a gente estiver lidando com explosivos. Essas atividades com explosivos é algo comum, tem muitas indústrias que mexem com isso e a gente tem uma norma específica para como trabalhar de uma forma segura com esses explosivos. Então vem comigo, pega o seu caderninho, pega as suas anotações aí, que a gente vai ver muita coisa boa nessa aula. Esse nosso módulo a gente vai falar tanto da NR19, mas a gente vai falar um pouquinho da NR20, da NR21 e da NR22. Então acompanha, anota aí que essa nossa próxima série de aulas nós vamos ter diferentes assuntos. Hoje a gente vai começar com explosivos. E é interessante que quando a gente começa a analisar a NR19, que fala sobre explosivos, o objetivo dessa norma, os fins desta norma, é aqueles explosivos, aqueles materiais ou substância que, quando iniciada, sofre uma decomposição muito rápida em produtos mais estáveis, com grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão. Então, é muito provável que você que está aqui nos assistindo já tenha visto algum tipo de explosão, algum tipo de incêndio em fábricas ou empresas que armazenavam ou que produziam, que transportavam materiais explosivos. E quando a gente falar sobre essa questão de materiais explosivos, tem muito detalhezinho, muita coisa que a gente tem que observar, porque os riscos desses tipos de atividades também são altos. Então fique atento que a gente vai pegar aqui alguns itens da NR19 para estar abordando aqui com vocês. É claro que é indispensável que você, que é o aluno desse curso, pegue a NR19 na íntegra e dê uma lida nela. A leitura ela é essencial para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir aprender mais e ter uma noção sobre esses assuntos. É claro, se você for atuar num ramo de uma atividade econômica que tenha esse tipo de risco ou esse tipo de materiais, você vai ter que se aprofundar nessa norma. Mas se talvez você vai para um outro segmento econômico, pelo menos você precisa ter uma noção, saber o que diz a NR19. Então, a NR19 ela deixa bem claro que é proibida a fabricação de explosivos no perímetro urbano das cidades, vilas ou povoados. Então, não é simplesmente a pessoa querer fabricar explosivo e ela pode montar isso em qualquer lugar. Não é bem assim. Existe uma série de regulamentos. E mesmo se for próximos a algum tipo de estabelecimento, algum tipo de outras indústrias, se a gente for nos anexos da NR19, ela tem a distância, a metragem mínima que ela deve ter de um estabelecimento para outro, mesmo que não seja no perímetro urbano. Então é bom você ficar atento a isso e dar uma conferidinha lá na NR19. Bem, a NR19 é importante a gente ler ela, por quê? Porque ela tem algumas observações a mais relacionado ao PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, a NR19, ela fala que tudo que está previsto lá na NR9 tem que constar, né, dentro do PPRA de uma empresa de explosivos e tem coisas a mais que tem que ser observada. Então fique atento a esse detalhe, porque na NR19 ela é muito mais cautelosa e muito mais detalhista com relação a essa questão de combate a uma possível explosão, a um possível incêndio, a uma possível emergência que pode acontecer. Então o PPRA ele tem que tratar com mais detalhes, com mais, esmiuçar mais o que a empresa vai fazer se acontecer algum problema. Tranquilo? Bem, então, se você estiver fazendo um PPRA e a empresa tiver explosivo, dá uma olhadinha no que na NR19 está pedindo, porque tem detalhe extra lá, tá? A empresa de explosivo que for trabalhar com isso, ela obrigatoriamente tem que ter um título de registro. E quando se tratar de explosivo,
O Exército Brasileiro ele tem que ser informado, existem as normativas, as liberações que são dadas pelo Exército Brasileiro, então é importante você ver, a gente entra nesse assunto de explosivo, a gente não vai ficar só com as legislações das normas regulamentadoras, a gente tem que procurar outras regulamentações que também vão nortear o que pode, o que não pode, quais são as medidas de segurança, quais não são. Então é importante você como profissional da área de segurança ter essa visão mais ampla das normas. Não pense que tudo vai estar dentro das NRs, porque tem outras normas complementares que elas também devem ser seguidas para quê? Para complementar esses aspectos de segurança. Quando a gente falar de explosivo, olha só como que é importante. O transporte de explosivos, a NR19, dá algumas orientações, dá algumas dicas ali de segurança, alguns parâmetros mínimos que têm que ser seguidos. No entanto, deve ser observado o que está regendo as leis do Ministério dos Transportes, do Comando da Marinha e do Comando da Aeronáutica, porque se for aéreo, se for via navio ou se for via terrestre, esses órgãos eles também legislam com relação a como deve ser esse transporte de explosivos. Então, fica antenado nessa situação aqui. E uma das coisas que é muito claro na NR19 e que é batido muito em cima disso, a própria fiscalização, quando vem nas empresas, ela dá um enfoque especial, é com relação ao plano de emergência e combate a incêndio e explosão. Então a gente sabe que esse tipo de indústria, se chegar a acontecer um princípio do incêndio, é muito fácil evoluir para um incêndio, é muito fácil evoluir para explosões e para uma catástrofe muito maior. Então esse plano de emergência ele tem que estar instalado na sua indústria, na empresa que você estiver atendendo aí, estiver trabalhando. Porque esse plano de emergência tem que ir no detalhe. Quem que vão ser os brigadistas, quantos brigadistas tem, onde é que estão os extintores, onde é que estão os hidrantes, qual é a rota de fuga, qual é o ponto de encontro. Então o plano de emergência tem que ser muito detalhado se você estiver trabalhando com explosivos. Documentação dos responsáveis técnicos, de blaster, enfim, de todo mundo que estiver envolvido nesse tipo de atividade. Então, temos que ficar antenado aí. E aí a NR19, ela vai muito claro lá na questão dos locais. Ah, eu tenho um ambiente lá que armazena explosivo. Como é que deve ser esse local? Então, esses locais, eles devem ser mantidos em perfeito estado de conservação. Não pode ter lá fio descascado, já imaginou? Né? É facinho para dar um curto-circuito e gerar uma fagulha para gerar uma explosão. Ó. Os ambientes têm que ter uma boa ventilação, arejado, você imaginou? Né? O solzão batendo ali, aquilo começa a esquentar, facilmente pode começar um princípio do incêndio. Ó. Construídos com paredes e tetos de material incombustível e pisos antiestáticos. Então você está vendo? Ó, já começa e mais no detalhezinho. Dotados de equipamentos devidamente aterrados e, se necessários, instalações elétricas especiais de segurança. Então a gente sabe que aterramento é uma coisa muito básica quando a gente fala de segurança. Numa empresa que estiver trabalhando com explosivos, aí sim tem que olhar esse detalhe aqui. Tá? Com relação aos locais ainda, devem ser providos de sistema de combate a incêndio, de manejo simples, rápido e eficiente, dispondo de água em quantidade e com pressão suficiente aos fins a que se destina. Então aí aqui a gente vai se reportar lá para o corpo de bombeiro, que tem que ter o projeto de incêndio, tudo certinho ali, e as instalações tudo ok. Para quê? Se acontecer alguma coisa, já tem como minimizar isso. E fechando aqui a letra F, livre de materiais combustíveis ou inflamáveis. Então, quando a gente tratar de explosivos, a gente tem que olhar todos esses detalhes, tem que olhar essa NR19 para a gente ter certeza que as medidas de prevenção elas estão sendo adotadas. Então, manuseio, vai manusear um explosivo, utilizar as ferramentas adequadas que
né, utensílios que possam gerar centelha ou calor por atrito. Então tem que tomar muito cuidado com relação a esse manuseio, ó. Não pode fumar, não pode praticar atos suscetíveis de produzir fogo, centelha, são coisas que são proibidas, né? Usar calçados cravejados com pregos, né? Ou peças metálicas, manter objetos que não tenham relação direta com a atividade, então tem que ser um negócio bem organizadinho para não ter nenhum problema, ó. Capacitação dos trabalhadores. Então todos eles devem receber capacitação, ser informados de quais são os riscos que eles estão ali, tá? O que eles devem fazer, o que o plano de emergência diz, quais são as normas, né, operacionais, se acontecer alguma coisa, qual que é a primeira coisa que ele deve fazer e como utilizar adequadamente os equipamentos. Então, dentro dessa capacitação tem que ter todos esses detalhes para quem trabalha aí com explosivos. Então, essa foi a nossa aula sobre NR19, explosivos. A gente pincelou alguns itens aqui e não se esquece da sua tarefinha, pegar e dar uma olhadinha na íntegra nessa NR. Acompanha que próxima aula nós vamos entrar na NR20 e vamos falar um pouco sobre inflamáveis e combustíveis. Vem comigo, te espero na próxima aula. Até lá!